Olá, estamos de volta e vamos aprofundar um pouquinho mais, né, Sebastião? Com certeza. Então vamos lá. Desse modo, os fenômenos não serão mais vistos nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. Ninguém resiste ao amor. Então, o ser que se transforma no próprio instrumento de pesquisa, no amor incondicional, ele ama incondicionalmente, já diz o nome, e ninguém resiste a esse amor. Por isso que quando readentramos no mundo espiritual, nós nos sentimos nus para os mais evoluídos, porque não tem como esconder dos mais evoluídos o que somos. Eles veem da mais ínfima partícula à totalidade do ser, o que ele é, o que ele fez ou deixou de fazer e assim sucessivamente. Só não tem acesso a isso os menos evoluídos, porque estão em outras frequências, tentam, mas não conseguem. Então, dessa forma, esse incentivo para essa mudança, para o respeito à vida em todas as frequências e a nossa transformação desde o corpo biológico à essência do ser, nós só teremos lucros, porque todas as portas serão abertas para a compreensão, para o estudo, para um entendimento mais amplo de qualquer frequência de vida, na estrutura de todos os reinos citados, né, do mineral ao hominal, e os demais, né, os imponderáveis, invisíveis, intangíveis, os reinos naturais, conforme Galileu. Então, todos estão com as portas abertas. E esse ser, como um viajante cósmico, se sentindo parte integrante de todas as coisas, de todos os seres, ele trata a tudo e todos como se estivesse fazendo tudo e qualquer coisa, onde quer que se encontre, a si mesmo, ao Cristo, ao cosmos, aos seus semelhantes de qualquer frequência. Então vamos para o próximo item. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Que os universos, a se perder no infinito, que eles são exteriorização do pensamento do arquiteto cósmico, sabemos disso. Mas será que somos raios conscientes? Participar dessa eterna sabedoria como parte integrante desse contexto, nós sabemos. Mas já somos conscientes dessa realidade? Por exemplo, sabemos pelo menos como funciona o pensamento? O que é o pensamento? Porque nós confundimos normalmente matéria mental com pensamento. Confundimos o pensamento com o mecanismo. Confundimos a intenção com tudo isso que eu falei. E confundimos os resultados desse pensamento com tudo o que foi falado. Por isso, vamos viajar rapidamente nesse bloco por 5 vertentes do pensamento. Não quer dizer que sejam todas, mas foi a que identificamos com auxílio e orientação de Joana de Ângeles, de Leon Denis, Miramês e outros, para um entendimento mais amplo desse interrelacionamento de nós com os seres em nós, ou do nosso relacionamento com todas as coisas. Então, a primeira vertente do pensamento é a consciência que se expressa, que se exterioriza por meio da vontade, em forma de pensamento, que vai trabalhar em forma de inteligência. Então, a consciência se exterioriza o seu conteúdo em forma de pensamento para trabalhar a inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual. Então, está uma das vertentes, é o próprio potencial em si. A segunda vertente do pensamento é a matéria-prima. O que é que eu vou usar? Quais as forças? E nós sabemos agora que começamos com os princípios inteligentes, a matéria elementar, as forças elementais. Normalmente nós pegamos da força elemental para frente. A energia universal, a matéria mental. Praticamente é a matéria-prima que nós vamos lidar no universo ou no laboratório mental.
O mecanismo que vamos usar para fazer isso é o que nós chamamos de laboratório mental, onde está a inteligência, a imaginação, a memória, os desejos. Os desejos é a alavanca que vai mover para que isso funcione, sobre a ação de nossa vontade. A imaginação vai criar segundo o conhecimento que tenho, a inteligência que está em pauta. Se a inteligência intelectiva não dá conta de estruturar isto, se a emotiva não tem padrões para dar continuidade, ela é superior à intelectiva, se a inteligência espiritual não consegue fazer o enredo, porque ela é superior à emotiva, ela busca fora. A mente tem autoridade ou autorização, por meio desses parâmetros, do mecanismo do raciocínio, que nós chamamos de oração. Nós projetamos essa imagem formada a partir da intenção que está vindo do eu, o potencial, dos convidados, a matéria-prima, e agora todos os nossos valores em pauta. Nós buscamos forças que possam iluminar a nossa consciência para a construção de tal intento. Porque a quarta vertente do pensamento é a intenção. Então, mediante o que já sou, o que já possuo e o que desejo fazer, eu vou ter a parceria matéria-prima ou as parcerias orientadoras. E o resultado é o quinto elemento, ou a quinta vertente do pensamento. Então, depois de tudo isso, eu, os meus potenciais, a matéria-prima que está em mim, a matéria-prima que vem de fora, as potências que vêm de fora, todo esse mecanismo mental, o resultado será dividido entre todos. Os elementais participantes da matéria mental recebem porque experienciam conosco. Os orientadores da nossa causa, somados aos orientadores da nossa própria consciência na personalidade, também experienciam. Porque um orientador espiritual como Joana, quando orienta o seu pupilo, quando ele se sai bem, ela testou um conteúdo que nela deu certo e agora serve para os seus semelhantes também. Então todos saem ganhando nesse exercício fantástico, né, que nós chamamos de o ato de pensar, já que é a maior potência que temos em nós, a maior potência criadora, acionada pela maior força gerenciadora, que é a vontade. A vontade representa a essência do ser, a gerente da mente. O pensamento é os arquitetos. Eles vão arquitetar a situação. A vontade gerencia, o pensamento constrói, e nós vamos vendo que a inteligência dá movimento e direção. A inteligência, além de arquitetar ali com esses parâmetros, ela vai dar direção, porque eu só consigo dar direção a alguma coisa se eu conheço a situação. Então a inteligência tem essa função. Então a vontade dá o comando, a vontade ordena, o pensamento constrói, a inteligência direciona, desde o momento inicial até a sua conclusão. O mesmo elemental que configura todos os meus pensamentos, que gerencia isso, é o mesmo que gerencia uma fonte de água na natureza? Vamos tentar entender isso melhor. Então existem segmentos que acreditam que as forças elementais, né, nascem dessa força cósmica com 7 vertentes, que seriam o que nós conhecemos como os elementais da água, do fogo, da luz, do ar e várias frequências. Eu prefiro entendê-los com uma outra roupagem e entender esses 7 raios, essas 7 dimensões, ou essas 7 frequências, ou esses 7 caminhos por uma outra vertente. Vamos dar um pequeno toque para ver se entendemos isso. Do psiquismo divino nasce o que nós chamamos o éter cósmico, certo? Do éter cósmico, a força criadora que nós chamamos de princípio inteligente do universo. Desta força criadora vai nascer a matéria elementar, quer dizer, a matéria-prima, os elementais na sua origem. Esses elementais, quando iniciam a sua trajetória para as mentes menos experientes, porque os arquitetos pegam o psiquismo divino. Quando um Cristo, por exemplo, vai assimilar da consciência cósmica, ele assimila o psiquismo divino e, a partir do psiquismo divino, ele transforma-o em éter cósmico. Outras mentes em planos menores transforma esse éter cósmico
nesta energia que nós chamamos de princípio inteligente, outros ainda em plano menor transformam o princípio inteligente em matéria elementar, outros ainda esta matéria elementar na energia universal, outros, como Jesus e etc., a energia universal em matéria mental. E essa matéria mental é que chega até nós. Na maioria dos seres humanos, nós já acessamos a matéria mental que vem predisposta pela mente do Cristo, que é a personalidade crística, do Cristo gerenciador do planeta Terra, do Cristo gerenciador do sistema solar, de uma constelação, de uma galáxia, de uma nebulosa, de um universo, de uma dimensão e assim sucessivamente. Passou por todas essas mentes, porque a mente crística capta da mente cósmica a força do Evangelho, o amor, o psiquismo divino. E esta energia vai ser retransmitida para outras mentes captadoras desta energia. E após passar por essas várias frequências, é que vai chegar à mente humana. Nós é que pegamos essa energia na mente humana, já que também somos natureza, porque nós somos os elementos componentes do corpo de manifestação da consciência que gerencia o planeta. Por sermos seres semelhantes à natureza, na natureza tem uma macroentidade, vamos chamar assim, que gerencia os elementais da água. Outros a estrutura do fogo, outros a estrutura do ar e assim sucessivamente. Mas vamos agora bem devagar. O princípio inteligente se une e forma a consciência elementar, certo? A consciência elementar se une e forma a estrutura da energia universal. A estrutura da energia universal se une, forma a matéria mental, certo? A matéria mental se une para formar o que nós conhecemos como princípios vitais. Os princípios vitais dão origem desde a estrutura da luz, os elementais do fogo. Os princípios vitais se unem formando a energia neutra que vai gerar os átomos. A luz solar, que nós consideramos elementais do fogo, já nasce dos átomos da matéria densa do sistema periódico. E nós sabemos que a luz solar, quando se transforma, ela gera o elemento ar. O elemento ar é que se transforma na água. A água é que se transforma na terra. Então nós vemos nessa vertente mais abrangente, embora tenha essas 7 frequências e 7 caminhos, mas eles vão passar por uma linha ascendente e transformando em todos eles. E depois vai surgindo incontáveis outras frequências elementais, até porque eles formam a base de todas as estruturas de todos os reinos conhecidos e daqueles que ainda não conhecemos. Vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí!